Fala pessoas amáveis, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo tranquilinho? Tudo na paz? Espero que estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez a parte 2 e a parte final da nossa aula sobre React Query, onde eu vou estar abordando sobre a parte de scroll infinito, como eu havia prometido no vídeo anterior. E a gente viu na parte 1, caso você não tenha visto, toda a parte ali sobre o React Query, como que ele funciona, o que é essa ferramenta, para que ela serve. E a gente viu como configurar, instalar umas funcionalidades bem legais que a gente implementou em uma aplicação que eu já havia criado, com a parte de listagem, paginação, prefetching, auto-caching, enfim, a gente viu muita coisa e hoje eu quero focar especificamente na parte de scroll infinito, tá? Então, como eu havia falado, eu decidi quebrar essa aula em 2 vídeos para que a aula anterior não ficasse muito extensa e com muito conteúdo, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer a implementação da parte de scroll infinito. Caso você não tenha ideia, eu recomendo que você, do que eu estou falando, eu recomendo que você veja o vídeo anterior. E, caso você não saiba o que é o scroll infinito, basicamente está ali no seu dia a dia com as redes sociais que utilizam muito dessa ferramenta, dessa funcionalidade, na verdade, que você tem um tipo de uma paginação, mas basicamente você vai scrollando e você vai gerando mais dados. Então é um tipo de paginação, o scroll infinito, e a gente vai fazer isso na prática, beleza? Então, bora lá! Bom, pessoas, então com a documentação aberta aqui, o React Query é um gerenciador de estado, não sendo muito repetitivo, mas eu quero passar só de novo pelas funcionalidades que a gente tem muitas aqui como gerenciador de estado. Essa ferramenta é super poderosa, tá bom? Então, no vídeo anterior a gente viu ali sobre a paginação, prefetching e auto-caching, e hoje a gente vai ver mais sobre essa parte de scroll infinito, tá bom? Então eu vou utilizar aqui de novo o JSON Placeholder, mas a gente não vai utilizar a mesma API, né, a Fake API. A gente vai utilizar um outro endpoint que vai ser o de to-dos, tá bom? Então, se a gente clicar aqui, a gente vai ter acesso aos to-dos, tá? Que é basicamente isso. Então a gente tem um UserD, um ID, um title e um completed. Basicamente isso, a gente só vai usar na verdade o ID e o title, tá bom? E a gente tá com a nossa aplicação funcionando, tá? Então, no vídeo anterior a gente fez toda a parte de paginação, a gente tá com o DevTools aqui do React Query, tá bom? Então a gente viu tudo isso no vídeo anterior. Caso você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu recomendo que você veja o vídeo anterior, tá? Para que a gente faz toda essa parte, todo esse lance aqui das funcionalidades e tudo mais, tá bom? Beleza, então bora para a implementação, tá? Então só recapitulando, a gente criou toda a nossa parte aqui de prefetching, a gente usou um hook, que é o useQueryClient, para fazer prefetch, a gente usou o useQuery para buscar os dados, então a gente tem vários estados aqui e tudo mais, tá? E tem toda a parte de paginação. E hoje o que eu quero passar com vocês é a parte de scroll infinito, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, basicamente criar uma nova pasta, tá? Onde eu vou colocar, só para não confundir a gente, vou colocar to-do, tá? Index.txt, tá? Então vou criar aqui nosso componente, to-do, tá? Component, não sei, não, vou deixar só to-do, beleza? Vou dar um export aqui, vou remover esse cara daqui, beleza, tá? Então basicamente o que a gente quer pegar é fazer um fetch daqueles dados da mesma forma que a gente fez no vídeo anterior, tá? Então eu vou colocar um limite aqui, igual que a gente fez no app, tá? Então vou pegar esse carinha aqui, ó, max post page, tá? Então o máximo de dados em uma página, eu vou continuar ainda com 10, tá? E aqui a gente vai fazer a requisição, criar uma função para pegar os to-dos, tá? Então fetch to-dos, recebe alguma coisa que a gente tem o page param, tá? Esse page param eu vou criar dessa forma aqui, tá? Por conta do React Query, tá? Então eu poderia criar um tipo separado, tá? Mas para fim de exemplo a gente não precisa, tá? Então eu estou definindo que o page param é do tipo number, tá? Então eu vou colocar um const response, na verdade aqui é async, né? Uma função assíncrona, response recebe, eu já estou com a minha colinha aqui, tá? Então não me julguem, beleza. Então aqui eu vou colocar o limite para max post page, tá? Então, de novo, se a gente entrar aqui nessa URL, que é a nossa fake API, a gente vai ter um page param que vai ser poderia ser 0, a página 0, e o limite de 10, por exemplo. Então 10 itens que ele vai retornar, tá? Beleza? E aqui eu vou colocar um const
todos, por exemplo, e vou dar um await response.json. Eu poderia criar em outro arquivo, mas vou criar aqui mesmo, tá? Para facilitar. Uma interface que representa todo type, por exemplo. Esse type, basicamente, a gente vai ter um ID, tá? Que vai ser um number. E o title, que vai ser uma string, tá? De novo, geralmente eu crio um arquivo do tipo types e geralmente eu coloco lá os tipos. Mas como aqui é um exemplo, tá? Então a gente não precisa, e vai ser bem rápido, então não preciso muito se preocupar com isso. Porque aqui eu quero que ele me retorne do tipo todo type e vai ser um array, tá? E aí eu vou dar um return de todos, beleza? Então, bom, basicamente é isso. Aqui tá errado, beleza? E basicamente é isso, essa é a nossa função, tá bom? Então, agora o que a gente vai fazer é pegar os dados, tá? Então, para isso a gente vai usar aquele mesmo hook, tá? Que vai ser o useInfinityQuery, que a gente até viu no vídeo anterior, tá? Então, eu vou usar o const, vou dar um struct aqui, e eu vou usar o useInfinityQuery, tá? E aí, esse carinha aqui a gente tem que passar alguns parâmetros para ele, tá? Então, como a gente viu para o useQuery. Então, a gente precisa de uma chave. A gente pode passar, eu posso passar da forma direta, como eu fiz no app, tá? Ou posso usar dessa forma aqui, onde a gente consegue acessar os objetos em si, tá? Então, como eu vou estar utilizando uma função aqui dentro, eu vou estar optando por utilizar dessa forma, tá? Então, vai ser todos, onde a gente passa a chave, tá? A gente tem que passar qualquer função, tá? Então, aqui vai ser pageParam, certo? pageParam. E aqui vai ser o fetch todos passando o pageParam. E aí aqui a gente vai ter um carinha que é o get next pageParam, tá? Que esse carinha aqui é o cara que vai fazer basicamente as requisições para fazer a parte do scroll infinito, tá? Então a gente tem como parâmetro o last page, tá? E o all page, tá? Que a gente pode até ver aqui nos tipos, tá? Aqui. Basicamente esse carinha aqui vai receber uma função, tá? É uma arrow function, tá? A gente pode ver aqui os dados, tá? Então as propriedades, mas a gente vai retornar se a gente estiver na última página. Então, se tiver conteúdo na última página, eu quero que retorne all pages mais 1, ou seja, eu incremento a página, tá? Se não, eu dou um undefined, tá? Retorno um undefined. Na verdade, aqui é .length. Beleza? E aqui a gente tem acesso a muitos dados, tá? Que a gente vai estar utilizando. Então a gente tem acesso ao data. Eu posso dar um Ctrl espaço e vocês vão ver uma porrada de dados que ele vai trazer pra gente, tá? Que eu mostrei no vídeo anterior, mas acho que eu não passei por todos os estados que ele pode possuir, tá? Então tem os loadings, fetching, idle, tá? Se deu sucesso, tem função para dar refetch e tudo mais, tá? A mesma coisa que tem no useInfinityQuery, também tem no useQuery, tá? Exceto por algumas coisas ali que a gente vai ter do InfinityScroll, tá? Beleza, eu vou pegar o error, o fetch next page, tá? Para pegar uma função que vai retornar para a gente para pegar a próxima página. A gente tem uma propriedade, um dado que é se tem uma próxima página. Eu vou pegar o estado de se ele está carregando os dados, se ele está fazendo a requisição, está no estado de isFetching, tá? E o isLoading, tá? E é esses dados que a gente vai estar trabalhando, tá bom? Então eu sei que é muita coisa, tá? Mas basicamente vai ser isso, tá bom? E por fim, a gente vai ter que fazer uma lógica. Eu não quero que vocês se foquem tanto nesse pedaço aqui de código que eu vou escrever agora, mas inclusive existem bibliotecas para isso, tá? Mas, bom, JavaScript, né? Mas basicamente a gente detectar que a gente está no final da página, tá? Que um elemento esteja visível. Quando ele estiver visível, eu quero que ele faça uma requisição, tá bom? Então, o que é essa função? Antes de explicar, eu quero que vocês entendam o conceito de observer, tá? Observer é um design pattern, tá? É um padrão de projeto. Então, ele não é exclusivo aqui do JavaScript, enfim, é um padrão de projeto.
Basicamente, um observer é um tipo de função, vamos dizer assim, uma funcionalidade que vai ficar ouvindo, vai ficar escutando um determinado dado. Se ele mudar, esse dado é atualizado. Então, basicamente isso, tá? É um dado que sempre vai ficar sendo observado, por isso o nome Observer, tá? Mas como eu falei, esse não é o intuito desse vídeo, tá? Então eu vou estar criando com vocês essa função, tá? Mas não se preocupem tanto aos detalhes. E de novo, existe biblioteca para isso, mas você pode implementar da forma que eu vou estar criando aqui com vocês, tá? Eu vou estar usando um use callback, tá? E beleza, eu criei esse last element ref, tá bom? Então a gente vai ter aqui um parâmetro que vai ser um nó, tá? Que vai ser um HTML div element. E aí basicamente eu vou dar se tiver loading, se estiver carregando, eu vou dar um simples return. Se não, eu vou fazer um if. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Opa. Aqui eu vou criar um const observer. Vai ser um useRef, tá? Que vai ser um intersection observer, tá? E aí aqui eu vou dar um observer.current, tá? Se ele tiver current, se a gente tiver esse observer, eu quero que o observer.current.disconnect, tá? Para que ele não fique criando, instanciando de novo novos observers, tá? Porque senão a gente vai ter toda vez sendo criado vários observers. Eu não quero que isso aconteça, tá? Mas se não houver, eu vou criar um observer.current, recebe new intersection observer, tá? Entries. E aí, se tiver entries indexado no primeiro elemento ponto is intersecting, se não me engano, isso. Sempre eu tô olhando minha cola, galera, então não liguem para isso. Has next page, e ele não tiver carregando, tá? It's not fetching, tá? Aí eu vou dar um fetch next page, tá? Opa, beleza. E aí, se tiver no nó, eu vou dar um observer.current.observe o nó. Beleza? Aqui eu vou ter que atualizar o array de dependências, beleza, tá? E é isso, tá? Então a gente criou uma referência aqui que a gente vai estar utilizando, tá? E aqui essa função, como eu falei, é um observer, tá? Que toda vez que quando esse elemento que eu vou criar já tiver na tela, ele vai fazer uma chamada para pegar a próxima página, tá bom? Beleza? E agora eu quero só fazer aqui um mapeamento dos dados, tá? Então eu vou usar um use memo que eu vou retornar um return data.pages.reduce, tá? Então a gente tem o acumulador e a gente tem a página, tá? E aí basicamente eu vou dar um return do acumulador, vou dar um spread operator e um spread no pages, tá? Para ele adicionar os dados aqui, beleza? E vou inicializar ele como um array vazio, beleza? E acredito que seja isso, só faltou adicionar aqui. E aí ele vai só depender de data, tá? Então a gente tem uns to-dos aqui. E a gente está dando um reduce desses dados para que eles fiquem mapeados de forma certinha, tá? Beleza? E agora eu vou fazer a mesma coisinha que eu fiz ali no vídeo anterior. Então se tiver loading, eu vou dar um return carregando mais dados. Se tiver algum erro, por exemplo, então vou dar um return de longa 1 erro ao carregar os dados, beleza? E aqui dentro dessa div, tá, eu vou fazer um mapeamento, tá? Então aqui vou todos, que eu vou usar esse carinha aqui, tá? Que tá fazendo um mapeamento pra gente. .map, item. E aí aqui eu vou colocar uma div em que aqui esse item ponto, espero que ele entenda que faltou isso aí. Item ponto id, porque a gente está mapeando, certo? A gente precisa colocar uma key aqui. E o ref é aqui que vai entrar o ref do, a gente vai chamar o last element ref. Tá? E aqui eu vou colocar um parágrafo,
que vai ser o item.title, tá? Deixa eu ver aqui porque tá dando um problema aqui. Beleza. Só esqueci de fazer uma coisa aqui, rapidão. Pronto. Então aqui eu valido se tem to-dos, tá? Então por isso que ele tinha colocado aqui um ponto de interrogação. Então validando que existe to-dos, aí sim a gente faz um mapeamento, tá bom? E aí eu vou aqui uma outra validação aqui embaixo. Se tiver esse fetch, eu vou colocar carregando mais dados, tá? E basicamente é isso, galera. Espero que funcione, tá? Mas basicamente é isso, e a gente vai aqui no main.tsx e a gente vai remover o app e colocar o to-do, tá? Então, bora ver se está funcionando? Carregando dados, beleza, tá funcionando. Vocês viram aqui que ele tá fazendo a requisição. E se a gente for dar um scroll, você vai vendo que ele vai fazendo a próxima requisição. E a gente tem toda a parte de scroll infinito, tá? Então o que acontece? A gente está criando um observer, tá? Então resumindo tudo que a gente fez aqui, talvez esse seja a função um pouquinho mais complexa para se entender, tá? Mas basicamente você pode encontrar inclusive esse código na internet, tá? E eu utilizei da internet. Mas basicamente você cria um elemento, tá? Uma referência àquele elemento, por isso que eu estou usando o useRef. E quando aquele elemento estiver disponível na tela, eu quero que ele basicamente chame o fetch next page, que ele vai pegar a próxima página, tá? Que ela é disponibilizada via o use infinite query, tá? E basicamente a gente tem essa função que é muito importante, que ele basicamente pega a próxima página, tá? Então aqui de novo, se estiver carregando, eu retorno nada, tá? Se tiver já um observer, eu quero que desconecte, tá? Porque senão ele vai criar, todas as vezes que houver alguma mudança, ele vai criar um novo observer. E aí a gente não quer que fique instanciando toda vez um novo observer, tá? E de novo, observer é um design pattern, tá bom? Um padrão de um projeto que você também pode utilizar em várias outras circunstâncias, tá bom? E a gente cria uma instância desse intersection observer que a gente valida se tiver o elemento na tela, se tiver próxima página, e se ele não estiver dando fetching, eu dou um fetch next page, tá? E daí eu instancio o observer, o ref, tá? Com o nó em si, tá? E a gente passa esse elemento aqui como referência, tá bom? E é basicamente isso, galera, que eu queria fazer com vocês. Por isso que eu decidi quebrar essa aula em outra parte, para que esse contexto aqui que a gente viu, observer, que é um padrão de projeto, criar essa função e entender ela, poderia ser um pouco mais complexo, já explicado no vídeo anterior, tá? E aqui a gente tem um acumulador, tá? Que vai dar um reduce pra gente, tá? Com os dados formatados do jeito que a gente quer, tá bom? E galera, basicamente é isso, tá? O que eu queria falar com vocês. Então a gente tem o nossa aplicação aqui, toda vez que a gente chegar no final da página, ele vai fazer uma nova requisição, tá bom? Sempre pegando 10 elementos. Então, se a gente for aqui, ele sempre pega 10 elementos. Beleza? Então, galera, é isso que eu queria passar com vocês, tá? Então, essa daqui é basicamente o final da nossa aula de React Query, o que eu queria passar com vocês. Mas caso vocês tenham sugestões de mais conteúdo que vocês querem ver sobre o React Query, deixa aqui nos comentários, tá bom? Porque ele oferece uma série, como eu havia mostrado, uma série de ferramentas ali, de funcionalidades que podem te auxiliar ali e, na verdade, vão te auxiliar na sua aplicação, tá? Então vai facilitar muito. E essa página de Scroll Infinito é muito utilizado pela sua simplicidade, tá? Então, basicamente, você utilizando esse hook que é o Use Infinite Query, tá bom? Então, galera, é isso que eu queria passar com vocês, tá? Então, a gente viu aqui e fica aí toda a parte ali de React Query que eu queria passar com vocês, tá? De novo, se houver algumas outras funcionalidades que vocês querem ver, coloquem nos comentários como sugestão. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, comenta, compartilha com a galera e se inscreva no canal, tá? Que é muito importante. E também ative o sininho para caso surja um novo vídeo você seja notificado, tá bom? E também me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, estão aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, galera, é isso. Muito obrigado, tamo junto, fiquem bem sempre e até o próximo vídeo.